Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de redação. Sou a professora Elobaeta. Essa primeira aula eu intitulei de Arte de Escrever. E por que eu optei por este título? A Arte de Escrever, para iniciarmos esse ano de 2020 conversando, dialogando sobre redação. O motivo principal é que o meu anseio é que nós, juntos, eu e vocês, comecemos a absorver uma ideia de escrita, de redação, um pouco diferente daquela que estamos acostumados. Uma coisa que eu queria ressaltar logo de início é que vocês não terão, nessa nossa primeira aula, o acesso a uma técnica, a um modelo predeterminado, a uma fórmula de escrita de redação, como se está acostumado a ver em alguns cursinhos por aí afora. E isso tem razões. E aos poucos a gente vai conhecendo essas razões a partir de alguns pontos que eu selecionei para abordar nessa primeira aula. A primeira ideia que eu quero que a gente incorpore nessa aula 1, a arte de escrever, como bem diz o título, é que vamos tocar num conhecimento sobre escrita primordialmente como arte. E ela é arte porque antes de ela ser arte, ou também por ela ser arte, ela é poder. Escrita é gesto político, escrita é poder, escrita é ato democrático, escrita é instrumento de luta. Esses pontos que eu trago aqui nessa nossa aula vai abrir, por incrível que pareça, uma concepção de escrita que muito me interessa que vocês absorvam já nessa nossa primeira aula de 2020. E qual seria essa concepção? É de uma postura de escrita, de um empoderamento e de um apoderamento dessas noções de escrita, como poder, como política, como democracia, como uma voz de luta, e que vai mudar substancialmente a nossa postura diante de qualquer tema, seja da redação do Enem, seja da escrita para o vestibular da UERJ, seja de um artigo da faculdade assim que vocês ingressarem no ensino superior, seja na concepção, na construção da ideia de uma tese, de uma dissertação, de uma monografia ou de uma pesquisa, enfim, em linhas gerais. A ideia é que vocês entendam o poder e o significado que existe quando nós nos apoderamos da pena e do papel. E pena parece um termo, e na verdade é um termo bem antigo, mas no fundo o que eu quero dizer é a caneta e a folha em branco. E que, claro, essa folha em branco engloba também a modernidade, que é a página ou a tela do computador, do laptop, ou até mesmo de um celular. A princípio, a primeira ideia é: escrita é um direito de todos, indistintamente. Esta é a primeira frase que eu quero que vocês incorporem a partir de agora e que não esqueçam nunca mais dela. Escrita é tão gratuita, tão justa que seja um direito e que, portanto, haja uma acessibilidade de todos, tanto quanto o primeiro artigo da nossa Constituição, que, se não me falhe a memória, os termos, que diz que todos têm liberdade de ir e vir. E por que a escrita ela é um direito de todos, indistintamente?
Primeiro vamos tentar conceituar aqui, e já faz muito tempo que eu lido com essas concepções de escrita, e acabei chegando a esse conceito, e que eu trago para esse nosso primeiro módulo, que é a escrita sendo entendida como de uma maneira bem simplista. Escrita é a expressão do pensamento livre, do nosso livre pensar, da nossa liberdade e do nosso direito de expressar a nossa opinião, de expressar o nosso pensamento, de expressar a maneira como nós vemos as coisas. E, logicamente, de expressar uma situação sobre um tema da redação do Enem. Então, a nossa aula está sendo aberta, mas, na verdade, nós vamos tocar em alguns pontos, e eu vou elencar aqui os principais. Primeiro, essa noção de escrita, como poder, como gesto político, como ato democrático, como um instrumento de luta. Escrita numa concepção de uma expressão do livre pensar, que é um direito de todos, indistintamente. Isso já vai fazer toda a diferença, acreditem, na hora, no momento, chegado o instante em que vocês irão se posicionar. A partir de agora, sempre, diante de qualquer tema, tenha sempre esta frase em mente: escrita é direito de todos. Um segundo ponto que nós iremos abordar é conhecermos a escrita. Conhecer esse ato, esse gesto democrático, político, esse gesto de luta, de militância. O que é escrever, afinal? O que é que a escrita representa para nós e representou e continua representando para a humanidade? Um terceiro ponto é a gente se aproximar do texto. O que é um texto? Quem é que dá o prazer de um texto? O que é que faz um texto ser um instrumento de poder? E depois que tocarmos em todas essas questões, chegaremos então e vamos tentar conceituar o que é uma redação. E vamos pensar do que nós vamos nos aproveitarmos enquanto estivermos com o papel e a caneta em mãos, com o poder de construir uma redação. Nós vamos elencar alguns pontos que eu chamei de pensar a redação. Por último, eu vou deixar uma atividade em áudio mesmo, e depois eu passo essa atividade de maneira escrita para vocês, para ficar mais claro. Bem simples, e que vai ser a surpresa do finalzinho da nossa aula. Então vamos lá. Por que escrita é poder? Vocês devem estar se perguntando. O que faz a escrita ser considerada poder? Primeiro, a escrita é poder porque ela tem a capacidade de semear verdades. E o que é semear verdades? Ela planta verdades dos acontecimentos, dos fatos, na sociedade, numa civilização, naquele que lê, no leitor. Escrita também é poder porque ela assegura a existência dos fatos. Ora, se não fosse a escrita, eu me pergunto, como a gente poderia ter certeza de que os fatos políticos, econômicos, sociais, históricos realmente aconteceram? Então, é uma concepção muito importante que vocês se apoderem, é desse asseguramento da existência dos fatos, que a escrita nos faz crer que as coisas realmente aconteceram. Para clarear essa nossa afirmação, imagine um acontecimento na nossa casa, uma
um diálogo entre o nosso pai e a nossa mãe. Aquele que está presenciando o diálogo sabe que ele aconteceu, que ele de fato existiu. Mas como é que eu vou provar para as pessoas que não estavam ali naquele momento em que meu pai e minha mãe dialogavam que aquela conversa realmente existiu com a escrita? E aí é quando eu toco no terceiro ponto de que porque escrita é poder, além de semear verdades e de assegurar a existência dos fatos. Escrita é poder porque ela tem a capacidade de imortalizar ideias. Eu não sei se alguém já ouviu, em algum momento da vida, uma frase que diz: morre o homem, fica a obra. Então, eu só consigo imortalizar um acontecimento, eternizar, provar para o resto da vida que aquele acontecimento existiu no momento em que eu escrevo, no momento em que eu deixo o registro, seja em documento, seja em carta, seja num estatuto, seja num papel, seja num romance, seja num conto, seja numa crônica, seja numa redação. Então, o primeiro ponto, escrita é poder. Escrita é um gesto político, vamos mais ou menos adiantar, para ficar bem simples de vocês compreenderem, pela ligação que a escrita possui com a coletividade, com o coletivo. Ora, eu só consigo dizer que escrevi alguma coisa, que aquele escrito existe, quando alguém leu aquilo que eu escrevi. Enquanto eu só escrevo e, por exemplo, eu deixo ali na gaveta, eu ainda não provei que existe. Que vai me dar provas, que vai tornar aquela ideia um texto escrito, é no momento em que há uma leitura. Então, o leitor, ele é peça fundamental. O leitor faz parte da coletividade. A escrita cai nas mãos, ao mesmo tempo, ou em épocas ou em tempos distintos, de uma imensidão de pessoas. Jamais saberemos em quais mãos o nosso texto cairá em algum momento da vida. Então, por isso, a escrita acaba sendo um gesto político por essa ligação. Ela também é um gesto político porque, além dela de lidar com a coletividade e de ela necessitar de um leitor para existir, todo texto, após eu compô-lo, eu escrevê-lo, ele se torna do que a gente chama de domínio público. E traduzindo, o que é que significa o domínio público? O domínio público nada mais é do que uma escrita que se torna acessível, em poder de todos. A gente sabe que isso não acontece, infelizmente, mas a ideia justa e honesta é que a escrita realmente, saindo das mãos do escritor, no momento em que ela é publicada, seja um livro, seja um texto, seja um artigo, seja uma crônica, seja um conto, ela passa a ter domínio público, o que significa que ela está, a partir daquele instante, em poder de todos indistintamente. Então, assegurando mais uma vez esse direito inviolável, irredutível de acessibilidade da escrita. E, por fim, a escrita é uma atitude democrática por duas razões. Primeiro, porque ela é órfã. Segundo, porque ela é errante. Da região de onde eu venho, que vocês devem estar percebendo pelo sotaque, que eu não sou da região sudeste, eu não sou do Rio, eu sou do Nordeste, sou de Alagoas, e na região Nordeste é muito comum se usar essa terminologia errante. E o que é que significa um ser errante? É aquele que tem uma capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, a escrita, como eu disse, ela cai em várias mãos ao mesmo tempo, numa mesma época, e da mesma maneira que ela cai em várias mãos, o escritor jamais terá ideia de quantos leitores irão ter acesso, ter contato com aquela escrita, com aquele texto. Então, o alcance da escrita, ele é infinito e, ao mesmo tempo, imprevisível, porque a escrita, ela pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, ou em tempos distintos, mas um livro
é publicado aqui e ele pode ter um leitor na Ásia, na África, na Noruega, nos Estados Unidos, no Brasil, no Nordeste do Brasil, no Centro-Oeste. Então, ela é errante por essa razão. E ela é órfã porque ela não tem um pai, ela não tem uma mãe. Essa orfandade da escrita significa que ela não tem um dono. Ela tem ali, temporariamente, um dono. O autor, quando ele está escrevendo, ele se torna um dono, mas é uma coisa temporária, é uma coisa que passa, não é definitiva. Então, ali ele se apodera ali da escrita naquele instante, naqueles meses, ou naqueles anos, ou naquelas semanas que ele estiver produzindo aquela escrita, aquele texto, e em seguida ele libera. Então, em seguida, aquele texto passa a não ter mais um pai e uma mãe, ou seja, ele tem vários pais, várias mães, vários autores, várias autoras. E, por fim, a escrita é um instrumento de luta, e aí é quando eu me entusiasmo de falar isso para vocês, por 4 razões que eu elenco. A primeira delas, porque ela é capaz de revolucionar uma sociedade, um povo, uma civilização. Ela é capaz de transformar os sujeitos. Quantas e quantas vezes eu já me transformei, conheço quem se transformou e posso, como escritor, como escritora, transformar vidas, transformar um pensamento, transformar uma opinião, transformar uma concepção através da escrita. A escrita também é instrumento de luta, de militância, à medida em que eu posso fazer e que eu devo fazer e que eu quero que vocês incorporem também essa ideia. É muito importante de fazer do texto uma ferramenta revolucionária. Eu fazer da minha redação um instrumento de luta, uma voz da militância, que é o 4º ponto. Então, a partir de agora, a gente encerra esse primeiro ponto, dizendo que escrita é poder, é política, é democracia e é instrumento de luta, porque ela é capaz de revolucionar, de transformar vidas, concepções, pensamentos, por ela ser uma ferramenta revolucionária e uma voz de militância. E no momento em que vocês sentarem diante da redação para escrever a redação, desenvolver o tema do Enem com essas concepções, vocês vão me dizer depois que o resultado é muito mais eficaz do que eu chegar aqui na primeira aula e dizendo para vocês: comece, termine, desenvolva a redação com tais e tais frases, tais e tais termos. Vocês não vão encontrar isso de modo algum em nenhuma das nossas aulas, porque eu costumo dizer que o meu intuito é que vocês entendam o sentido, a gênese, como nasce um texto. Então vamos para o nosso segundo ponto, que eu nomeio com a seguinte pergunta: escrever é? O que é escrever, afinal de contas? Então, escrever, numa definição bem acessível para todos, nada mais é do que libertar o nosso pensamento por meio das letras, por meio das palavras. É a libertação, é a expressão do nosso pensamento sobre um objeto, sobre uma situação, sobre um problema, sobre um tema, como o do Enem, por exemplo. Mas é muito importante lembrarmos e incorporarmos também essa ideia, como eu disse lá no início, desde dessa primeira aula, dessa nossa primeira aula, que escrita não é técnica, escrita não é algo mecânico, que tenha uma fórmula, que tenha uma sistematização pré-determinada, modelos pré-estabelecidos. Não. Qualquer pessoa que se aventura a tocar na escrita como técnica, como algo mecânico, como algo formatado, provavelmente ela não entendeu o que é ou qual é a essência fundamental da escrita. Eu digo que ela não é técnica por não ter um modelo, um formato definitivo, engessado. Também não é algo mecânico porque ela não é o mesmo, escrever não é a mesma coisa que você armar um anzol, por exemplo, para uma vara de pescar, que você tem ali aquele movimento técnico, sempre igual. Não é a mesma coisa que você escovar os dentes.
que aqui ou em qualquer lugar do mundo é algo mecânico, algo que a gente nem... O que é algo mecânico? É aquilo que a gente nem percebe que está fazendo. Já é tão habitual, já é tão técnico, já é tão, sabe, automatizado que a gente nem para pensar. Então é por isso que escrita não é algo mecânico. Escrita, na verdade, é arte. Por isso que a arte de escrever, que nomeia, que titula a nossa aula, escrita é prática e escrita é, sobretudo, identidade. Então, eu não vou me estender muito nesses pontos, para que a gente não gaste muito tempo nisso, mas só para vocês entenderem, a escrita é arte, porque ela lida não só com o pensamento, como também com os nossos sentimentos. Então, ao ocorrer das nossas aulas, a gente vai tocando, principalmente quando a gente chegar na parte do que é o argumento, dos tipos de argumento, da utilização das fontes, a gente vai ver como é importante entender esse caminho entre o pensamento e a folha em branco, e que ali no meio dos dois, entre o pensar e o ato da escrita, há ali o que a gente chama de criatividade, e que eu vou estimular isso, a criatividade na expressão da nossa opinião com o argumento, com a comprovação. A escrita é identidade, porque eu quero só que vocês pensem junto comigo que não existe um texto igual ao outro. Eu não sei se em algum momento vocês já se fizeram essa pergunta, mas eu aproveito aqui o momento para lançar a pergunta. Se vocês já pensaram de qual é a magia que existe de o tema do Enem ser nacionalmente o mesmo para todos os estados, para uma infinidade de brasileiros e brasileiras. No entanto, não sai uma redação igual à outra. Então, eu já fiz leituras das redações do Enem e isso foi uma coisa que me chamou a atenção desde o início. Isso só comprova que escrita é identidade. Por quê? Porque eu tenho ali uma maneira, quando eu lanço essa pergunta para a turma de maneira presencial, a resposta é sempre: um texto é diferente do outro, mesmo sobre o mesmo tema, todos escrevendo sobre o mesmo tema, sobre a mesma situação, um texto não sai igual ao outro, e a resposta uníssona é: porque cada um tem uma maneira de pensar. Sim, é uma resposta correta, mas também, e não só porque cada um tem uma maneira de pensar, mas também porque cada um de nós tem uma maneira distinta, própria, peculiar de usarmos a língua. A língua pátria, a língua mãe, é algo gratuito, também ali acessível a todos, porém, a maneira como vamos trabalhar com essa língua, a maneira como a gente vai formular as frases e o nosso pensamento, lembrando lá do início que escrever nada mais é do que libertar o nosso pensamento por meio de letras e de palavras. Então, na hora dessa libertação, eu tenho ali a minha digital, a minha personalidade, a minha identidade. E mais uma frase para nós, que é que todo discurso tem a sua maneira de ser. Assim como nós, seres humanos que somos, cada um de nós temos a nossa maneira própria de ser, de pensar, de nos comportar. Vamos agora para o nosso terceiro ponto, que é, afinal, quem é o texto? O que é um texto? Então, se escrever é a libertação do nosso pensamento por meio de palavras e de letras, na folha em branco ou na tela em branco, o texto nada mais é do que o lugar de abrigo do nosso pensamento, das nossas ideias ou do pensamento e das ideias daquele que escreve. Também uma coisa que eu quero chamar a atenção é que a gente aprende ao longo da vida, e por isso que o escritor parece alguém inatingível, que escritor não é ninguém fenomenal do outro mundo, inatingível, um ser sobrenatural. O escritor nada mais é do que aquele que escreve. Então, o texto, ele se compõe de três coisas bem simples. O pensamento, que a gente viu já desde o início da aula, que é onde tudo começa, né, na escrita. Um segundo ponto são as palavras, que vão dar conta do meu pensamento. E, em terceiro lugar, a escrita, que é quando eu uno o meu pensamento e o expresso em palavras, aí nasce a escrita.
Então, o pensamento como lugar onde nascem as ideias, né, as minhas opiniões, a maneira como eu penso as coisas e as situações, as palavras como representação de tudo que existe, e, finalmente, a escrita como a expressão dessas ideias, das nossas ideias, na página em branco. Quero ressaltar também mais uma coisinha que não podemos esquecer, que eu só tenho 5 minutos para finalizar a aula, que eu, quando falo, eu necessito de 2 coisas. Primeiro, que compreendam aquilo que eu estou dizendo. Segundo, que acreditem no que eu estou falando. Então, é muito importante que a gente já incorpore essa noção de texto como um lugar em que eu tenho a necessidade, a urgência de ser não só compreendido, como também de ter a credibilidade daquele que me ouve ou daquele que me lê. E, por fim, a gente vai aqui finalizando a nossa aula falando, e aí o nosso próximo tema, eu já vou deixando aqui, vai ser a gente se apoderar, né, dessas noções de escrita, na nossa aula 2, a gente vai se apoderar desses conceitos que trabalhamos hoje, de quem é a escrita, de quem é o texto, de a escrita como poder, como democracia, como política, como instrumento de luta, e aí a gente toca em quem é a redação. Eu vou só deixar aqui uma definição bem rápida, só para aguçar os nossos sentidos para a nossa próxima aula, que a redação nada mais é do que uma escrita sobre um determinado tema, em que o autor irá expor o seu livre pensar, as suas ideias sobre a situação ou problema exposto no tema. E aí a gente vai buscar fontes afinadas à nossa opinião e mais à frente a gente vai compondo esse conceito do que é uma redação. Mas a princípio pensemos nela apenas assim, como uma escrita sobre um determinado tema em que nós, autores, iremos expor o nosso livre pensamento, as nossas ideias sobre aquele tema, como pensamos aquele tema. Então, a redação, vou deixar aqui como um final de aula mesmo, a redação sendo pensada por nós desde já como um instrumento de revolução, como uma ferramenta revolucionária, como uma voz de luta e militância, como poder e saber, e, finalmente, como um gesto político e democrático. Esse é o que eu tenho para hoje, para essa nossa primeira aula. Estou muito feliz e muito entusiasmada da gente seguir. Espero que vocês tenham absorvido bem essas noções. É bem no início mesmo, para a gente entender a essência, as vísceras, a gênese da escrita. E aguardem que eu vou soltar um PDF com a atividade que eu proponho a vocês, que é bem simples, é uma surpresinha agradável para a gente abrir aí as nossas aulas de redação nesse ano de 2020. Obrigada a todos por esse primeiro momento e espero todos vocês para a nossa próxima aula, na próxima semana, sempre nesse mesmo horário e nesse dia. Um beijo a todos e obrigada.